E aí, pessoal, vamos para o nosso simulado de hoje. Lembrando que eu trouxe aqui questões da banca Setup, tá? A banca que vai realizar o concurso de vocês. Porém, esse simulado foi um pouco atípico. Eu trouxe uma prova que foi, né, de um nível mais superior, vamos dizer assim, de um nível mais elevado. Então, se você for bem nessa prova, nessa parte de português aqui, com certeza você vai bem aí na sua prova do seu concurso. Primeira questão aqui, questão 5, tá? Nós trouxemos aqui um pouco sobre figuras de linguagem, tá? A figura de linguagem presente em... Aí vem o texto, tá? A zombaria é o novo açoite. A zombaria é o novo açoite. E você grifa isso daqui para você ter mais facilidade de assimilar. Seguinte, a questão nos traz essas alternativas aqui. Letra A, sílabus. Essa não é, porque sílabus está mais ligado à construção da sintaxe, né? É usado de uma forma mais complexa. E o texto que trouxe aqui foi muito resumido, um texto muito simples. Letra B, metáfora. O que é metáfora? Metáfora, você bota na cabeça que é uma coisa mais relacionada à conotação. Tá? Conotação. Ou seja, é um comparativo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, sei lá, João é uma baleia. João é uma baleia é um exemplo perfeito de uma metáfora, de uma conotação, tá? Você tem que ter noção que isso aqui é um comparativo. É um comparativo de um com o outro, só que também está ligado à forma de conotação, entendeu? Zombaria é o novo açoite, é uma comparação. Então, tranquilidade aqui, a gente tem a letra certa, a letra B. Sinestesia está ligado à parte de tato, olfato, entendeu? Para assimilar melhor, você lembra a parte, por exemplo, de cheiro, de paladar, entendeu? Quando fala esta mesa está cheirosa, né? Cheiro azedo, um exemplo disso. Então são coisas que estão relacionadas ao olfato, ao tato e ao paladar, que não é o que o texto trouxe aqui, ok? E essa última figura de sintaxe também não é. Por mais que você não soubesse essa parte de sinestesia, sílabus é zero, você provavelmente iria acertar tendo conhecimento da mais importante. Eu já vi essa banca cobrando várias vezes essa figura de linguagem, tá? Para mim, a figura de linguagem mais simples de você também entender, tá? A metáfora. Vamos aqui para a letra. É importante você entender essa parte aqui. No vídeo que eu trouxe assuntos que eu acredito que vai cair na sua prova, eu grifei essa parte de saídas, né? Que tá previsto lá no artigo 122, né? 125. É importante você fazer uma leitura sobre isso. Questão número 11. Vamos lá. A saída temporária. Pessoal, o único aqui que está dentro da lei, dentro do artigo, nós vamos encontrar aqui a letra C, tá? A saída temporária ela é exercida sem vigilância direta, é o que traz o nosso código. Sim, artigo 122, logo no começo você vai encontrar essa parte aí. A saída temporária é exercida sem vigilância direta, tá? Sem vigilância direta, mas tem como condição recolhimento à residência em período noturno. Essa outra parte aqui já no artigo 124, né? Lá no inciso 1º,
você vai encontrar essa segunda parte aqui. Então, letra C está tudo dentro da lei, tudo no texto de lei, tá? Vou passar para outra questão aqui, para não ficar um vídeo muito longo. Questão 16 aqui. Muita atenção aqui, muita gente está tendo dificuldade em direito administrativo, principalmente essa parte de administração direta, indireta, concentração, descentralização, enfim. Vamos à questão. Quando o Estado, a União, o Distrito Federal, os municípios desempenham algumas de suas funções por meio de outras, marca isso daqui, outras pessoas jurídicas, tá? Denomina-se. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui do estado do Pará mesmo, tá? Eu sei que de outro estado está vendo esse vídeo, né? Provavelmente você vai fazer o concurso desse ato, ou não também, não sei. O estado do Pará. Vou trazer aqui um exemplo bem claro de descentralização. Por exemplo, no estado do Pará nós temos os servidores públicos, né, dos municípios, do estado, que a grande maioria deles, né, ou uma grande parcela deles, recebe por meio de um banco. Um banco chamado Banco Pará. Banco do Pará. Tá? Eu quero que você entenda que o Banco Pará, esse exemplo que eu estou usando aqui, ele é uma pessoa jurídica, tá? Ele não é um órgão interno do Estado. Tanto que seus servidores, eles não são estatutários, tá? Eles um CLT normal, eles são empregados públicos. Entende essa parte? Então é importante você entender isso daqui. Quando o Estado do Pará desempenha alguma função relacionada, por exemplo, ao Banco Pará, nós estamos falando de uma descentralização. Descentralização é quando você utiliza-se de outra pessoa jurídica, tá? Outro exemplo disso, por exemplo, é a União. A União tem, por exemplo, aqui, vou puxar aqui, tá? O INSS. Ok. A União é uma pessoa jurídica, tá? Só que o INSS também é uma pessoa jurídica. Beleza? Entende essa parte? Porém, foi a União que criou o INSS, tá? A União aqui, ela tem seus bens, suas propriedades, e o INSS também, tá? O INSS não é inferior à União, tá? Não existe uma hierarquia num ou outro aqui, não existe, tá? Cada um manda na sua casa. Por quê? Porque o INSS também é uma pessoa jurídica. A União precisava de algum órgão ou uma entidade para cuidar dos aposentados e criou o INSS, né? Vou trazer um exemplo aqui mais claro. E o INSS é um exemplo de pessoa indireta da administração pública. É um exemplo de uma pessoa jurídica. Não é um órgão, por exemplo, como, deixa eu puxar aqui, a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela não é uma pessoa jurídica, ela é um órgão da União, ok? Então tem essa diferença aqui. Quando nós falamos que algum desses poderes aqui, a União, o Estado, né, os municípios, ele desempenha algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas, ou seja, nós temos aqui a administração direta, usando a administração indireta para desempenhar suas funções, tá? Nós temos aqui a União, o Distrito Federal, os estados ou municípios, usando a administração indireta.
no exemplo que eu dei aqui, por exemplo, a União usando o INSS, tá? Para pagar ali, né? Idosos, enfim, aposentadoria, enfim. Ou o Banpará, né? O Estado do Pará. O Estado do Pará. Usando o Banpará para fazer suas funções, para desempenhar suas funções. Que também é um exemplo da administração indireta. Só que o Banpará, ele é uma empresa pública, tá? Lembre-se disso. O Banpará é uma empresa pública, tá? Que desempenha funções financeiras. Então nós temos aqui a administração direta trabalhando diretamente com a administração indireta. Claramente nós temos aqui uma descentralização. Letra certa, letra A, tá? Descentralização, ok? Lembra disso, descentralização. Quando a administração indireta, ela desempenha funções por meio de outra pessoa jurídica. Então, um exemplo muito bom que eu usei para me aprender esse assunto, que foi, por exemplo, o Estado do Pará, ele tem essa casinha aqui, ok? E o Banpará, que é uma empresa pública, também tem essa casinha aqui. Ela é menor? É menor. Mas cada um manda na sua casa. Por mais que o Estado do Pará tenha criado uma empresa pública chamada Banpará, cada um manda na sua casa, entendeu? Então, quando o Estado do Pará desempenha funções através do Banpará, nós temos um exemplo de descentralização. Ok? Vamos aqui para constitucional. É um assunto que eu já recebi algumas mensagens, algumas dúvidas relacionadas a isso. E eu acredito que é um assunto que pode cair na prova de vocês, tá? São brasileiros natos. Vamos lá. Primeiro, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que pais estrangeiros, desde que não esteja a serviço de seu país. Essa afirmação aqui, ela é verdadeira ou é falsa? Pessoal, essa afirmação aqui é verdadeira, tá? No Brasil, não importa quem é o pai do indivíduo, né? Sendo que ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato. E a não ser que os seus pais estejam a serviço, né, de outro país no Brasil. A situação é a mesma coisa quando se trata de filhos de brasileiros que nascem em outro país, tá? Por exemplo, você se muda para o Canadá, tá? Mas você está a serviço do Brasil. Se você tem um filho no Canadá, você estando a serviço do Brasil, esse seu filho ele vai ser brasileiro nato, tá? Vai ser brasileiro nato. Então é bem tranquilo isso aqui. Ou vice-versa também. Quando dois estrangeiros estão no Brasil e uma criança nasce, seu filho nasce, a não ser que esses estrangeiros estejam a serviço de seu país, essa criança ela é brasileiro nato, tá? Então é bem tranquilo isso daqui. Essa primeira afirmativa ela está correta, tá? Os nascidos no estrangeiro, seu pai é brasileiro ou mãe brasileira, tá? Você grifa isso daqui para não ter que reler o enunciado, tá? Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tranquilo. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Sendo a mãe ou o pai brasileiro, desde que esteja a serviço da República, aonde nascerem seus filhos serão brasileiros natos, tá? Serão brasileiros natos.
pode nascer na Bélgica, na França, não tem problema nenhum. Onde nascer filho de algum brasileiro ou alguma mãe ou pai brasileiro, desde que esteja em serviço da República Federativa, é brasileiro nato, tá? Então, tranquilo isso daqui. A segunda afirmativa está correta aqui. Vamos para a terceira. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. É bem tranquilo isso daqui, porque a questão trouxe lá no começo que são brasileiros natos. Esse indivíduo aqui, ele não vai ser brasileiro nato, ele vai ser naturalizado. Então, a afirmativa 3 aqui está errada. Nós só temos aqui a certa, a primeira e a segunda, ou seja, letra B é a alternativa correta. Galera, eu vou trazer mais uma questãozinha aqui de constitucional, vai ser bem rápido, tá? Para você ter uma noção melhor nessa parte aqui de nacionalidade, tá? À luz que dispõe a Constituição Federal de 88 sobre a administração pública, assinar a alternativa correta, tá? Vamos lá. Letra A que trouxe. Deve observar os princípios da legalidade, moralidade, publicação, olha só, individualidade e eficácia. Galera, bem tranquilo isso daqui, né? Isso daqui realmente ia fazer algumas pessoas errarem a questão, porque só você decorar os mnemônicos não vai resolver tudo, tá? Isso aqui nós temos aqui bem claro o link, tá? O link. Eu creio que você entendeu isso daqui, tá? Ficou bem feio, mas eu creio que você entendeu. Que aí nós temos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, tá? Então, nós temos aqui dois intrusos, né? Publicação, individualidade, tá? Então, são esses. Então, não pode ser a letra A. Estrangeiros também pode ter acesso a cargos, empregos e funções públicas na forma da lei. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? É interessante você lembrar que nós temos aqui questões que caem muito em carreiras policiais, tá? Cai muito. Eu quero que você lembre quais são os cargos que são privativos a brasileiros natos. Primeiro, depois nós vamos entrar nessa questão aqui, tá? Primeiro, o presidente e o vice-presidente, tá? Presidente e o vice-presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, tá? Presidente da Câmara dos Deputados. Nós também temos o presidente do Senado, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, tá? Diplomatas, os oficiais das Forças Armadas, e também nós temos aqui o ministro de Defesa do Estado. Ministro de Defesa, tá? Então, nós temos aqui esses cargos são privativos aos brasileiros natos, ok?
Então, nesse caso aqui, nós temos isso sendo permitido dentro da lei, desde que o estrangeiro seja naturalizado, tá? Então, tá tranquilo aqui a questão 22 é a questão correta, tá? Vamos à próxima questão, tá? Letra C. É vedada a contratação por tempo determinado por violar a moralidade de interesse público. Vamos para direito penal. É um assunto que eu gosto muito e eu acredito que pode cair na prova de vocês. A parte de direito penal, ela não está tão extensa assim, e isso cai muito em carreiras policiais, tá? São pessoas inimputáveis, exceto. O que são inimputáveis? Inimputáveis são aqueles que não podem receber pena, né? Por exemplo, aqui, alternativa A, menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são inimputáveis. Então, questão já essa letra A que a gente elimina. Inteiramente incapazes de compreender o caráter ilícito do fato em razão de deficiência mental também são inimputáveis. Ok? É um exemplo de pessoas inimputáveis. Inteiramente incapaz de determinarem sua compreensão de caráter ilícito do fato em razão de doença mental. Mesma coisa. É um exemplo de pessoas que são inimputáveis. Elas não podem receber pena. Vamos à letra D. Temos aí na letra D sobre coação irresistível ou obediência à hierarquia. Isso daqui não são exemplos de pessoas inimputáveis, tá? Isso aqui nós temos já excludentes que serão aplicados aqui. Excludente de culpabilidade, tá? Então, esse é um exemplo perfeito. Uma pessoa que agiu sobre obediência à hierarquia ou sobre uma coação irresistível não torna ela inimputável, tá? Ela ainda é imputável, sim. Porém, provavelmente vai ter uma excludente, mas ela não se torna inimputável, tá? Então, letra certa, letra B. Tranquilinha aqui a questão. Questão número 30 aqui de processo penal. Processo penal, matéria muito boa de se estudar. Vamos lá. Processo penal, questão número 30. Fazendo ronda em determinado bairro em Marabá, no Pará, a polícia militar decide aleatoriamente. Você grife isso daqui para você entender o que está acontecendo. Invadir uma residência para apurar a eventual depósito de entorpecentes. Infiltrando-se no namorado, encontra por meio quilo de maconha guardado em um cofre de metal. De imediato, os policiais deram ordem de prisão em flagrante contra o morador do local. Cicrano, pessoa reincidente do crime, dessa situação hipotética dos fatos apresentados, assinale a alternativa correta. Bom, aqui nós temos a polícia militar. A questão é bem clara aqui. Ela entra, invade uma residência, tá? E encontra aqui meio quilo de maconha, tá? Guardado num cofre. Beleza. Aí a questão traz o seguinte: os policiais deram ordem de prisão em flagrante contra o morador do local. Tá, ele é reincidente. Beleza. É o que trouxe a questão. Só que diante dessa situação hipotética aqui, o que nós temos, né? Vamos ver as alternativas aqui. Cicrano será levado à delegacia de polícia e a autoridade policial converterá sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Não, isso aqui está bem errado, tá? Para causas de prisão preventiva, nós temos que ter evidências mais concretas, né? Essa situação aqui, né, pelo que nós analisamos, nós não vemos aqui um fato para transformar essa prisão em uma prisão preventiva, tá?
A prisão preventiva se dá quando o indivíduo ele ameaça a ordem social, quando ele está sob vigilância, ele pode adulterar as provas que estão contra ele. Não é o caso aqui, tá? Letra B. Mesmo reincidente ciclano poderá celebrar acordo que não persecução penal com o Ministério Público, vez que o delito a ele imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Não. Também essa questão não está correta, tá? A letra C. A prisão deve ser relaxada e a diligência declarada nula por construir prova ilícita e derivada de ilegal a invasão domiciliar. Vamos segurar essa letra C aqui, tá? Deve ser agendada a audiência de custódia para que o magistrado competente desclassifique o indiciamento por tráfico ou de porte de consumo de entorpecente. O uso de drogas de entorpecente para uso próprio, né, ele não é um crime, não deixou de ser crime, mas ele não tem uma pena de prisão, ok? Então, letra D também está errado. Então, por eliminação aqui, até com mais clareza, vendo que a questão nos trouxe, nós temos aqui a letra C. A prisão deve ser relaxada e a diligência declarada nula por construir prova ilícita derivada de ilegal evasão domiciliar, que foi realmente o que aconteceu aqui, tá? Então, letra certa, letra C. Estamos aqui já em conhecimentos específicos, tá? Questão 31. Vamos nos adiantar aqui para esse vídeo não ficar tão extenso, tá? Aquele que constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, pratica crime de. O que nós temos a questão é bem clara que o indivíduo ele estava usando de violência, tá? Violência. E o sofrimento físico ou um sofrimento mental, nós já temos aqui caracterizado o crime de tortura, tá? Crime de tortura sendo caracterizado. Lembre disso, tá? Sofrimento físico ou mental, tá? Com o fim de obter informação ou declaração de confissão, né? A gente vê muito isso em filmes, né? Alguns policiais que usam esse tipo de técnica para obter provas. Isso se caracteriza crime de tortura. Então é isso, pessoal.